Capítulo 481 Um psicopata complicado. Num enorme hospital pertencente à grande família muitas enfermeiras e médicos assistentes foram atraídos pelo súbito afluxo de crianças hoje. O local havia se transformado em jardim de infância e creche, com inúmeras crianças chorando, se contorcendo por misericórdia, com muito medo de estar em um hospital. Quem não ficaria com medo? Não era esse o as com necessidades pontiagudas e pessoas estranhas em jalecos que só querem cutucar e tocar a pele aleatoriamente. T0T. Sim, muitos ainda se lembram de suas últimas visitas aqui, quando o homem, mulher de branco colocava adesivos em suas bocas e lançava luz em seus olhos para ver o que estava acontecendo dentro de suas bocas. Muitos tinham uma imaginação fértil, lembrando-se de como, em alguns desenhos animados, essas pessoas vestidas de branco usavam furadeiras gigantes de construção na boca de seus patém. Gole. Suas línguas não foram libertadas das mãos dessas pessoas perversas vestidas de branco. Este foi o lugar onde o verdadeiro mal nasceu, então por que eles iriam querer estar aqui? Tornou-se uma festa de choro aqui, com muitos olhando para seus guardiões que os traíram mais de 2 vezes hoje. Mãe, eu sou realmente seu? Sim, pai, você não me ama mais. Irmã mais velha, você está intimidando demais. Quando papai voltar do trabalho, eu vou contar para você. A irmã mais velha de 20 anos riu. Claro, faça isso, fofoqueiro. Você não terá que esperar muito porque papai já está a caminho. Muitos irmãos mais velhos não conseguiam deixar de se perguntar se eram tão estúpidos e ingênuos quando eram mais novos. Nesse ritmo, seus irmãos mais novos não serão um dia sequestrados por serem estúpidos. Bem, não importa o quanto as crianças chorassem e se mexessem, seus tutores ainda as seguravam bem, para que não fugissem do hospital quando estivessem distraídos. Isso não foi uma piada. Alguns até ouviram os sussurros de seus pequeninos que falavam com outras crianças fazendo planos para escapar e voltar para casa. Os tolos nem sabiam o caminho de volta daqui para casa. Então, não seria mais provável que eles se perdessem. Tio, se o fizessem, poderiam ser traficados ou levados para um veículo estranho por pessoas más. Mais uma vez, todos sentiram que, depois de todo este fiasco, deveriam educar ainda mais as crianças. Tal estupidez foi suficiente para fazer com que todos os bandidos invadissem seu caminho no futuro. Quanto ao motivo de haver tantos filhos, foi porque alguns dos pais, irmãos ou parentes que ficaram em casa não deixaram as coisas acontecerem assim. Eles não apenas chamaram a polícia para denunciar o ocorrido, mas também se dirigiram aos quarteirões próximos, contando aos responsáveis o ocorrido. Entenda que o caminhão de sorvete passou por vários quarteirões, inclusive o deles no entorno, antes de partir. Algumas casas apoiavam-se umas às outras, como uma casa na rua, quarteirão situada à esquerda, tinha a cerca do jardim dividindo-a de outra cerca do jardim pertencente a uma pessoa no bloco B, do outro lado. Então, muito rapidamente, muitos foram até a cerca do jardim, ligando para os vizinhos e acusando o assunto por cima da cerca. Uma coisa tão grande aconteceu no bairro deles e eles nem sabiam disso. Hoje era sábado, então a maioria estava relaxando em casa. Alguns pais quase desmaiaram de choque ao lembrar que seus filhos já haviam acabado de comer o sorvete que compraram há algum tempo. Ao correrem para ver os filhos, viram alguns chorando, dizendo que não se sentiam muito bem. Alguns até pareciam mortalmente pálidos, com seus rostos ficando brancos e seus lábios muito azuis. Acabou. Seus bebês foram envenenados. Plop. Muitos largaram o equipamento de jardinagem e correram para pegar as chaves do carro, partindo enquanto xingavam o sorveteiro com todas as fibras do ser, nem mesmo se importando que seus filhos os ouvissem. Alô, 911? Sim, quero denunciar um crime muito, muito horrível e desprezível, é sobre o sorveteiro que dirige pela nossa pista. Assento circunflexo, colchete que abre ... colchete que fecha. O sorvete, sim, o desgraçado já deve ter envenenado nada menos que 200 crianças nesse ritmo. Onde ele está?
Você pode descrever como ele é? Qual é o nome dele? Qual logotipo do caminhão está no veículo? As crianças estão bem? Espere, senhora, a ajuda está a caminho. Ponto. As notícias que a polícia recebia eram ininterruptas sobre o assunto. Mais de 80 pais e jardineiros ligaram para relatar o mesmo incidente, alguns xingando, alguns chorando e alguns implorando por justiça. Eles descreveram os lábios azuis e as figuras pálidas de seus filhos, deixando a polícia ainda mais preocupada. Policiais já foram enviados ao local. Em um veículo, os detetives Hardy e Shalom estavam discutindo sobre o assunto, imaginando se este era um caso de vingança profunda ou o caso de um psicopata aleatório que escapa da tortura de crianças. Droga! Normalmente, eles até optam por deixar as crianças fora das coisas quando fazem suas loucuras psicóticas. Eles sentem mais prazer em alguém com força suficiente para resistir a eles. Dessa forma, torna sua matança mais divertida. Isso é verdade. Por que atacar tantas crianças e correr o risco de ser preso? Essa deveria ser a grande questão. Podemos estar vendo tudo isso errado. Talvez as crianças sejam a verdadeira distração para nos manter longe de um crime maior que está prestes a ser comutado. Shalom, acho que você tem razão nisso. Talvez não se trate de vingança ou de alguma maneira psicopata de se locomover. Talvez seja feito por algum sindicato organizado que planeja roubar o Banco Armoglian, já que sua sede fica em a cidade. Não acho que alguém possa roubar aquele lugar loucamente seguro. Talvez estejam atrás de bancos menores ou de alguma arma bioquímica. Mas vamos tocar no aspecto da vingança novamente. Embora seja improvável que todos em tantos quarteirões tenham ofendido profundamente o sorveteiro, e se não houvesse ninguém em particular que ele estivesse almejando e o resto fosse apenas um dano colateral à causa. Você está certo. Pode ser isso, ou talvez o sorveteiro tenha sido armado. Uma das crianças, Big Ben, disse aos pais que achava que era o gêmeo malvado do sorveteiro. Todas as outras crianças também sentiram algo estranho em relação ao sorveteiro de hoje, mas não conseguiram apontar o dedo para o que exatamente o problema era. Exatamente. Não se esqueça que as crianças são mais sensíveis a essas coisas do que nós, adultos. Por um momento, os homens ficaram em silêncio enquanto se dirigiam até o local do sorveteiro fornecido pela operadora. Encontrar pistas que pudessem identificá-lo ou dar-lhes uma ideia do motivo pelo qual ele estava envolvido era muito importante. Além disso, eles também tiveram que procurar pistas sobre se ele foi forçado a fazer isso por outros ou se estava em uma situação terrível e sem saída. Eu entendo isso, Hardy, mas isso não faz sentido. Ele foi honesto durante a maior parte de sua vida. Claro, ele era um delinquente quando mais jovem, mas mudou sua vida e se tornou seu próprio patrão, ganhando dinheiro de vender sorvete. Não se esqueça que ele também tem 3 caminhões de sorvete com vários funcionários. Além do mais, sua sorveteria na parte inferior do rio também está indo bem. Exatamente. Então por que fazer isso? Não sei, cara, mas alguma coisa não está batendo. Isso podemos concordar. Tio. Assim, o veículo acelerou significativamente, indo em direção à casa do suspeito. Mas quando chegaram lá, a sensação terrível no rapaz não parava de ficar mais forte a cada segundo. Ninguém falou entre si, mas veio para o lado da porta, encostado nas paredes com armas de tenor nas mãos. Depois de tocar a campainha por um tempo, ainda não houve resposta. É possível que ele ainda estivesse fora, pois o caminhão de sorvete não estava aqui, nem seu veículo particular. Não pergunte por que o chefe de uma empresa ainda gostaria de dirigir por vários quarteirões com sorvete. Talvez ele tenha gostado de fazer isso. Ei, ainda existem algumas pessoas ricas que adoravam fazer coisas como motoristas de táxi ou motoristas de ônibus escolar. As pessoas desenvolvem hábitos estranhos à medida que envelhecem. O suspeito tinha 57 anos este ano, solteiro. Ele tinha uma esposa, mas ela e seu filho ainda não nascido sofreram um acidente e morreram quando ele era mais jovem.
Desde então, ele nunca se estreitou e nunca teve outra namorada ou interesse amoroso. Ele já fez um testamento, doando 95% de seu dinheiro e propriedades para fundações infantis e casas de caridade. Quanto à sobrinha e à família dela, ele a deixará com apenas um de seus estoques após sua morte. Ela e seus próprios filhos podem decidir o que fazer com isso. Sua casa também seria vendida e doada para instituições de caridade após sua morte. O homem de 57 anos era um homem bastante simpático e verdadeiramente notável de coração, por isso perdoe-os por duvidarem da sua relação com o caso. Provavelmente foi uma configuração na opinião deles. Ponto. Senhor Donald Cavinghill, aqui é a polícia. Sem resposta. 1, 2, 3. Bam! A porta foi aberta e quando eles entraram a primeira coisa que viram foi uma cabeça decepada. A cabeça parecia ter vários dias, deixando a dupla sem fôlego. Isso, se é aquele senhor. Donald. Galinha quem é? Ah, um para o outro com os olhos arregalados. Gêmeo malvado. Fim do capítulo. Capítulo 482 O caso dos gêmeos malignos. Uiuô tio. A ambulância e os veículos da polícia pararam, correndo para investigar mais a cena do crime. Desta vez, eles estavam aqui para isolar o prédio e reunir todas as evidências microscópicas. Tudo aconteceu exatamente como nos filmes, com pessoas voando rapidamente em todas as direções usando roupas de proteção. Apenas alguns detetives entraram, tentando analisar como o crime aconteceu. Você vê o corte no pescoço? É feito de maneira precisa e limpa, sem deixar nenhuma bomba em seu trabalho. O que é isso? Uma adaga? Uma lâmina de cozinha? Um facão? Um sintetizador? Isso, não saberemos até que os do laboratório analisem melhor a cabeça. Por enquanto, o que deveríamos procurar é o corpo. O que aconteceu com o corpo? Onde o culpado escondeu o corpo? Talvez haja haver mais pistas sobre o que aconteceu no corpo. Muitos detetives procuravam qualquer pista, como sinais de pulseiras diamantes que viessem aos pares ou outros ferimentos que pudessem retratar como ocorreu a briga entre a vítima e o assassino. Embora se diga que o homem não tinha registros de nenhuma amante existente, quem pode saber se em segredo ele conheceu uma mulher que lhe agradou e estava saindo com aquela mulher ou homem. Neste momento, eles não têm nada. Nada. O lugar é tão limpo que eles se arrependeram de não ter descoberto a cabeça decepada antes. Não havia janelas quebradas, nenhum sinal de entrada forçada, nada capturado pela câmera da porta da frente e nada fora do comum em qualquer lugar, exceto a cabeça decepada. Muitos pensavam interiormente que o assassino deveria ter limpado seus rastros, já que a cabeça parecia ter alguns dias. Isso significava que o assassino tinha uma boa vantagem sobre eles, o que não ajudava em nada. Bem, a única coisa que puderam confirmar depois de algumas horas de espera pelos resultados do DNA foi que esse homem aqui era o verdadeiro sorveteiro. Ameaçar o garoto estava certo, ou mais ou menos certo. Você pode dizer gêmeo do mal, mas como esse homem não tinha irmãos e não foi considerado gêmeo ao nascer, é mais provável que alguém tenha feito uma máscara hiperreal da vítima. Essa era a única maneira de explicar por que havia dois sorveteiros com rostos iguais na mesma cidade. Um está morto aqui e outro está solto. Isso novamente os coloca em desvantagem, já que o verdadeiro criminoso pode acabar com a máscara hiperreal quando se sentir ameaçado, e eles nem saberão qual é sua verdadeira identidade facial. Algo também estava errado com a casa que eles não conseguiam colocar as mãos. Estava muito frio e emitia uma aura sinistra que fazia com que todos se sentissem nervosos. Foi apenas uma cabeça decepada, então, porque eles tiveram a sensação de que os olhos abertos olhavam para eles com intenções ocultas. Assustador, tão assustador. Ponto. Imediatamente Hardy e Shalom pegaram seu walkie-talkie para transmitir a delicadeza da situação. Chefe, temos um osso duro de roer aqui. Se o caminhão de sorvete for encontrado, não devemos nos envolver até que estejamos confiantes de que podemos derrubar o assassino sem deixá-los escapar. Eu imaginei isso.
Não se preocupem, rapazes, temos todas as câmeras de rua procurando por aquele filho da puta enquanto conversamos. O Esquadrão Águia já está no caso, indo para o último local onde o caminhão foi avistado. Rapazes, tenho um bom pressentimento sobre isso. Entendi, chefe, e mais uma pergunta. De acordo com a política, todos os casos estranhos devem ser relatados ao recém-formado Departamento SN, chefes, quando sabemos que a situação é estranha. Isso. O chefe do outro lado também ficou intrigado com esta nova política. Que caso policial não é estranho? Todos os casos, mesmo os mais simples, como o roubo de doces, costumam ser estranhos por causa das reviravoltas para chegar à verdade. Honestamente, eles estavam lutando para entender qual era o objetivo desse novo departamento que apenas alguns viram em ação. Este novo departamento era tão misterioso e bizarro porque os oficiais do departamento nunca estavam lá. O departamento deles era mais ou menos um espaço deserto, sem ninguém presente, exceto as secretárias que atendiam ligações, faziam horários e registravam informações importantes para repassar. Entenda isso. Quando se tratava de ver os oficiais reais, era como se eles fossem invisíveis. Ninguém sabia como eles eram ou mesmo quantos eram. Tudo naquele departamento foi apelidado de classificado, mas não o seu nível classificado comum. O departamento deles era o Grand Puba quando se tratava de existências e arquivos confidenciais. O que é mais intrigante é que os poucos que os viram em ação muitas vezes voltam mudados, como se tivessem crescido da noite para o dia. Eles também pareciam ter medo de suas sombras e muitas vezes gostavam de manter todas as luzes acesas à noite quando faziam horas extras. Era estranho, pois durante as horas extras noturnas, os policiais gostavam da maioria das luzes consideradas muito baixas, pois se afastavam do ambiente e focavam apenas no que a luz em suas mesas tocava em seu trabalho. Todos tinham luzes de leitura em suas mesas, o que, surpreendentemente, deixa a pessoa totalmente concentrada. Porém, quem teve o privilégio de ver o departamento SN em ação parecia ter medo do escuro durante a noite. Ponto. Além do mais, depois de alguns dias, eles também perderam peso perceptível, com alguns desenvolvendo regurgitações de 3 a 5 dias por causa dos menores pedaços de comida que viam. Essas pessoas entenderam que deveriam comer para permanecerem vivos e ativos na força. Então sim, eles ainda comiam, mas vomitavam muito depois. Às vezes, mesmo quando não comiam, eles se amontoavam depois de pensar em Deus sabe o que. Honestamente, ainda é desconcertante como homens e mulheres adultos podem vomitar ao ver qualquer coisinha. As baratas os faziam vomitar, o sorvete os fazia vomitar, as saladas os faziam vomitar e quase tudo fazia com que vomitassem. Para alguns, eles saíram do dilema de vomitar em uma semana, mas para outros, demorou de 2 a 4 semanas para que pudessem comer sem vomitar mais. Isso tudo foi muito estranho, fazendo com que muitos se perguntassem o que exatamente essas pessoas viam para continuarem agindo dessa maneira. Que tipo de pilha de corpos mortos e mutilados eles viram que os fazia ter barrigas tão fracas? Na verdade, o recém-formado departamento SN era frequentemente o assunto de muitos esquadrões de polícia durante os seus intervalos. Diabos! Muitos nem sabiam o que significavam SN. *** supernatural. Tudo era um grande mistério, mas as coisas não terminavam aí. Todas as unidades devem transferir ou reportar imediatamente a sua situação a este departamento da SN se as coisas ficarem estranhas. Mas que definição de estranho eles estavam procurando? Eles usaram o termo de forma muito vaga, não dando corpo suficiente às palavras. Na polícia havia todo tipo de menor que esquisitice maior que já existiam muitos setores para lidar com esse tipo de estranheza. Alguns lidaram com homicídios, alguns lidaram com suicídios, outros lidaram com terrorismo e assim por diante. Tudo isso, de certa forma, tem sua própria estranheza entrelaçada às investigações. Então, que tipo de estranheza o departamento SN estava procurando? Parêntese que abre ponto de interrogação. Tio. Ponto. Isso.
Quando você sentir que o caso está além de suas capacidades e não está fazendo sentido, me avise. E lembre-se, não mantenha seus egos em alta. Não há nada de errado em admitir que você não consegue resolver o caso. Estamos aqui para pegar o assassino, então não importa qual departamento o faça. Somos todos policiais. Hardy e Shalom assentiram levemente. Certo. Que diabos é isso? Asterisco acento circunflexo asterisco. Embora eles concordassem, era difícil não deixar seus egos atrapalharem as coisas. Foi muito incômodo entregar um caso no qual você passou horas e talvez dias trabalhando. Depois de fazer a maior parte do trabalho, quem gostaria que outro simplesmente aparecesse e ficasse com o crédito? Claro, o departamento dele será mencionado de passagem, mas a maior parte da glória iria para aqueles que assumiriam o caso mais tarde. Além do mais, todos os departamentos de polícia competem entre si o tempo todo. Quem não quer ser reconhecido na agência? Novamente, quem não quer bônus em seu salário normal? HMPH. Até verem com seus próprios olhos o trabalho daquele departamento misterioso, eles não acreditavam que fosse tão bom. Depois de falar com o chefe de departamento, eles saíram às pressas da casa do falecido, indo ao seu local de trabalho em busca de mais pistas, ao mesmo tempo que olhavam para o telefone para ver aqueles com quem ele mais se comunicava. Era verdade que o caso estava começando a ser um verdadeiro pé no saco, já que nenhuma pista verdadeira havia aparecido ainda. Neste ponto, o assassino pode ser qualquer um. Todos estavam focados em resolver o caso, que durante os momentos em que estiveram em casa, não viram a cabeça de repente piscar os olhos com interesse, com um sorriso anormal irradiando dela. Como sempre, sempre foi divertido brincar com humanos. Assim, o caos continuou se espalhando pela cidade, alheio aos da academia. Quanto a Dorian, ele tinha outro assunto que precisava resolver com urgência. Howlin, partimos esta noite. Sim, grão-mestre. Eles não podem atrasar mais este assunto. É hora do grão-mestre recuperar o que é dele por direito. Fim do capítulo. Capítulo 483 O Azarado Lee. Chegando ao imponente quartel-general, repleto de vários arranha-céus na mesma vizinhança, Howlin se encheu de ondulações em seu coração tranquilo. Uma lágrima quase escorregou de seus olhos, relembrando os dias em que o mestre e a senhora ainda estavam por perto. Eles eram um casal verdadeiramente gentil que tratava a todos, incluindo seus funcionários, com amor e carinho. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas sempre foi um mistério na vida. Infelizmente, assim era a vida. Abrindo o terceiro olho, Howlin ficou surpreso. Grão-mestre. Dorian assentiu. O Feng Shui do lugar havia mudado e o ar estava mais propenso a gerar caos do que antes. Às vezes, as auras sombrias não são necessariamente questionadas sobre a existência de criaturas do submundo. As emoções humanas também desempenharam um papel vital. E sob a liderança de pessoas indignas, um lugar pode emitir sinais de falência e é porque Dorian previu o seu fracasso abrupto que decidiu intervir agora e limpá-lo. Fracasso mais rápido do que se pode imaginar. Eles nem precisavam ver os documentos da empresa e as margens de lucro para saber que vários idiotas estavam administrando o negócio da Tian. Foi porque Dorian previu seu fracasso abrupto que decidiu intervir agora e limpá-lo. Ponto. Você está brincando com ele. Pelos seus cálculos, levará mais alguns meses até que o legado de seus pais peça falência devido a dívidas externas assumidas por muitas pessoas estúpidas e incompetentes no topo. Houve também a questão dos segredos da empresa que foram vazados inúmeras vezes e até do desvio de fundos que também não foram verificados. Mas como eles podem ser verificados quando quase todos no topo estavam desviando pedaços aqui? Todo mundo estava com medo de ser pego, então todos fecharam a boca. E os poucos bons foram jogados fora ou emoldurados. Alguns bons ainda permaneceram, mas não ousaram expressar qualquer opinião sobre o assunto, por medo de perderem o emprego. Suspiro. Quando se trata disso, as pessoas têm famílias para alimentar, filhos para cuidar e responsabilidades sobre os ombros.
Ninguém quer que suas famílias sejam alvo ou mortas por um lapso de língua, a menos que tenham certeza de que podem protegê-las. Todos os investidores e os membros do conselho de administração estavam de fato trabalhando para manter a empresa funcionando. No entanto, muitas vezes, a ganância se interpõe entre interesses futuros, pois muitos escolhem o caminho míope em vez do caminho míope. Eles se consolavam dizendo coisas como: "Ei, com o destino do casal Tian desconhecido, quem sabe quanto tempo a empresa vai durar? Eu deveria apenas pegar minha parte do bolo nacional agora e acabar com isso. Ei, quem sabe que nova gestão virá no futuro? Eles podem ser rigorosos conosco e podem até nos denunciar. Então, por que não pegar o máximo de dinheiro que pudermos agora? Isso é o que merecemos." As coisas em muitas empresas Tian estavam ficando desarrumadas. Mesmo quando algumas filiais da Tian resistiam, a maior parte do dinheiro que ganhavam seria enviada para manter as outras empresas em atividade. Tudo parece um pesadelo, já que muitas pessoas verdadeiramente competentes foram expulsas de seus cargos por forças rivais na empresa que sempre desejaram os cargos do casal Tian como presidentes e líderes. Mesmo que essas pessoas fossem competentes, como você pode permitir que um seguidor diligente do casal Tian mantenha posições de alto escalão? O EKWO não era o único problema preocupante que as empresas tinham. Houve algumas pessoas astutas que uniram forças para torná-lo o que é hoje, um Império Tian em ruínas. Shaolin ficou pasmo com a aura sombria que cercava o local, sentindo que essas pessoas tinham um grande talento para conseguir fazer tudo isso em tão pouco tempo. Não existe império, nação ou indústria que seja onipotente até o fim. Nada neste mundo que possa permanecer sempre como o número 1 para sempre. Sim, todo mundo sabe desse fato. Mas a velocidade com que cai é o que choca o mundo. O que diabos eles estavam fazendo para que tudo desmoronasse tão rápido a ponto de os salários não serem pagos? Isso também tinha a ver com as auras escuras que cresciam acima dos edifícios Tian. Foi como um supercatalisador alimentando a destruição. A atmosfera tinha sido muito afetada, e cada pequeno pensamento ganancioso foi ampliado ao seu potencial máximo sob as nuvens de escuridão iminentes. Ponto. Olhando para os guardas negligentes nos portões, Shaolin quase teve vontade de voar e matar esses filhos da puta. Nos dias em que o casal Tian estava lá, quando secretamente foi tão negligente. Você entra no quartel-general e se sente como se estivesse entrando em uma base militar ultra-secreta. Tio. As emoções de Shaolin eram tão turbulentas que ele até fez um gato próximo acordar de seu sono e fugir horrorizado. Abaixo, Shaolin. Sim, Shaolin respirou fundo. Sim, grão-mestre, este se desculpou por sua imprudência. Quase imediatamente, alguém os chamou quando já haviam ultrapassado os portões. Ei, vocês dois, como é que entraste? Você está tentando entrar sem avisarmos. Você não sabe que podemos prendê-lo por isso. Uma veia saltou na testa de Shaolin. Que piada! Você os viu entrando sorrateiramente? Quando chegaram esperaram que os guardas os notassem, só saindo quando perceberam que não adiantava. Esses bastardos estavam tão envolvidos em seu jogo que nem sequer prestaram atenção ao que estava ao seu redor. E agora, eles ousam acusá-los de entrar furtivamente. Normalmente, Shaolin ficou calmo e tranquilo depois de se tornar exorcista. Quase nada mais o incomodava, exceto questões relativas à família Tian. Este era muito pessoal para ele porque ele via o casal Tian como os pais que gostaria de ter. Você não entende o quanto eles fizeram por ele. Mesmo quando visitou a empresa diversas vezes no passado, ele testemunhou sua verdadeira glória, o que só o irritou com o que estava vendo agora. Como é que este magnífico império caiu tão baixo? Se ele não fosse um exorcista e estivéssemos na época medieval, ele seria uma das pessoas na praça de uma aldeia, erguendo os punhos para que esses bastardos fossem enforcados. Mate eles! Mate eles! Mate todos! Ponto. Tio. Com interesse, os guardas, que mais pareciam rufiões, rapidamente o cercaram, mandando-os voltar para interrogatório.
Mas se você passar algumas notas para eles, eles podem virar para o outro lado e não denunciar o assunto à polícia, certo? Acento circunflexo _ acento circunflexo. Claro, antes que eles possam concretizar seu plano, eles primeiro tiveram que verificar as identidades desses dois para ter certeza de que não atacariam acidentalmente uma pessoa rica que viria em busca de vingança mais tarde. Tio Pá, Howlin bateu nas mãos deles antes que pudessem tocá-lo ou a Dorian. Vocês são todos dignos de tocar no grão-mestre. Howlin ficou um pouco irritado, mas agora entendia por que o grande mestre não queria que eles entrassem com o veículo. O grão-mestre devia querer ver e entender os assuntos com seus próprios olhos, certo? Deveria ser por isso que eles também usavam roupas comuns. Dorian franziu a testa vendo que alguém estava bloqueando sua visão dos arredores que ele estava investigando. Mover. Você. O guarda foi pego de surpresa pelos olhos escuros de Dorian, quase caindo de bunda de medo ao olhar para o abismo disfarçado de pupilas. Ele não sabia quando, mas seu corpo parecia brutalmente honesto, saindo do caminho de Dorian envergonhado. Cal, não me diga que você tem medo desse pirralho. Sim, Cal. O que aconteceu, cara? Você esqueceu que é um barulhento, underscore. O rosto de Dorian estava repleto de um traço de desgosto com o qual Howlin estava muito familiarizado. Ele imediatamente entendeu o que fazer, mas justamente quando ele estava prestes a reagir, um veículo familiar logo parou ao lado deles. Ah, advogado Lee. Os muitos guardas trataram Lee com sorrisos humildes. Aos olhos deles, o advogado Lee era uma figura muito importante. Seus corações tremiam de admiração e medo, imaginando se o advogado Lee denunciaria suas travessuras aos que estavam no topo. O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão bloqueando as estradas? Eles ocuparam todo o espaço para as pistas avançarem. Mais uma vez, eu pergunto. O que está acontecendo aqui? Nada, advogado Lee. Apenas lidando com alguns desordeiros que estão tentando invadir. Desordeiros. Ah! O coração do advogado Lee deu um pulo ao sair para o lado e ver os chamados encrenqueiros. ***. Ele pensou que Dorian já deveria estar dentro do prédio principal agora. Então, quem poderia imaginar que ele teria muita sorte em topar com eles agora? Então qual foi o propósito de ele ter demorado tanto para chegar aqui? Maior que menor que. O advogado Litrai tinha lágrimas nos olhos, mas não ousou chorar diante desses guardas que o respeitavam muito. Deixe-os entrar, eu sei quem eles são. Como ele pode não saber quem eram esses dois bastardos assassinos? Dirigindo seu veículo, as mãos do advogado Lee ainda não paravam de tremer. Bom Deus da ciência, por favor, deixe-me sobreviver até hoje. Fim do capítulo. Capítulo 484 Pessoas desaparecidas. Hoje foi mais uma reunião de acionistas, com várias figuras importantes aparecendo na sede, uma por uma. Alguns pareciam brincalhões, outros pareciam preocupados e alguns estavam extremamente confiantes em seus esquemas, planos e habilidades astutos. Sentados no escritório do conselho, todos se recostaram em seus assentos, esperando que todos os membros aparecessem. Ei, onde está o velho Jauel? Por que eu não vejo mais ele e seus cachorros irritantes? Sim, eu também não vejo a senhora Villabler. Eles sabem o quão importantes são as reuniões de acionistas, então por que ainda não estão aqui? Eles nem agendaram videoconferências para ocupar seus lugares. Espere, muitas outras pessoas também estão desaparecidas. Esta é a segunda vez que elas perdem uma reunião importante do conselho sem desculpas. TSK, isso não é ótimo. Quanto menos pessoas houver, mais importantes serão nossas vozes ao tomar decisões em grupo. Certo. De acordo com a cláusula, se algum acionista majoritário estiver ausente por faltar às reuniões que destroem a empresa sem motivo, seus pensamentos sobre os assuntos discutidos aqui não contam. Se eles reclamarem sobre isso mais tarde, isso será seu maldito problema. HMPH. Muitos zombaram, pensando em como tomar suas decisões hoje de forma totalmente fundamentada. Por quê?
Porque dentro da sala muitos deles pertencem a grupos diferentes, opondo-se também a outros que estão na mesma sala. Todos os 9 presentes acharam que era muito bom que essas pessoas não aparecessem. No entanto, vários pensamentos complicados invadiram seus cérebros, imaginando se esses filhos da puta haviam vendido secretamente suas ações, permitindo peças de jogo novas e aleatórias em seu já bem projetado tabuleiro de xadrez. Era por isso que o advogado estava vindo. Muitos estreitaram os lábios e deslizaram as mãos pelas gravatas, esperando para ver se estavam certos ou não. O EKWO ficou um pouco feliz com o assunto, sabendo há muito tempo que tentou comprar ações desses acionistas, sem sucesso. O que foi que disseram a ele? Desculpe, não importa o que você ofereça, não venderemos nossas ações para você, tio Vetil. Quem foi que disse que não viu as folhas distribuindo suas ações nos próximos 10 anos? Quem foi que disse que as suas ações lhes garantiam vidas sustentáveis? Claro, a empresa pode estar enfrentando crises agora e até mesmo à beira da falência em breve. Mas não olhe apenas para os contras, veja também os prós. Até a falência, eles ainda têm um status imensurável que pode se aventurar em lugares da capital e outros terrores onde apenas os super ricos se misturam. Quase sempre, eles são reconhecidos e recebem vantagens de graça apenas por causa de suas posições únicas como grandes acionistas que ganhar milhões por ano. Outra vantagem foi que suas posições de liderança lhes permitiram se tornar ladrões descaradamente antes da falência. Inferno! O desfalque deles pode ser o que eventualmente causa a queda da empresa, mas antes que ela caia, eles não deveriam tirar dela o máximo que puderem para garantir seu estilo de vida luxuoso e contínuo. Somente aqueles que ocupam altos cargos podem subornar e ameaçar os que estão abaixo para que enviem o dinheiro para eles. Entenda que às vezes eles assumiam contratos e orçavam de 3 a 5 vezes mais para a conclusão do contrato, embolsando o resto, sabendo que realmente não havia ninguém para segurá-los aqui. Eles também reuniram todo o dinheiro que puderam para comprar ações de outras empresas emergentes. Eles também lutaram para comprar ações de outras famílias importantes das famosas Big 6, como GHU, SU, ou IGIA. Acento circunflexo 0 acento circunflexo. Ponto. Embora os Gias fossem principalmente uma família militar, eles também se aventuraram nos negócios, embora seus negócios também se concentrassem no combate. Entenda que os Gias têm as melhores escolas e acampamentos privados de treinamento de guardas espalhados por todo o país. Você quer um guarda profissional em sua propriedade, então vai até as empresas deles para resolver o assunto. Os guardas que eles fornecem também vêm em categorias, níveis e classes, alguns até com habilidades de nível S. Eles também treinam alguns deles para se tornarem excelentes mordomos, já que quase todas as famílias ricas recebem deles seus mordomos. Os mordomos também enviam seus filhos ou protegidos para a academia de treinamento para ocuparem seus lugares quando se aposentarem. Casas ricas sempre precisam de mordomos de nível assassino espalhados por suas muitas vilas e mansões. Sim, lembre-se de que pessoas como o velho ou tiveram vários filhos, com o herdeiro do clã permanecendo no metal principal, enquanto seus outros filhos permaneceram em vilas privadas compradas por eles. Então, quem garante que tudo esteja em perfeitas condições por lá? Claro, o mordomo pertence aos filhos deles. Acento circunflexo _ acento circunflexo. O mordomo do velho ou permanecerá em sua mansão principal, cuidando do herdeiro. Mas as outras crianças tiveram que contratar os mesmos mordomos da classe assassina mortal que se formaram na academia também. No futuro, a maioria das crianças também irá diversificar, comprando suas próprias vilas em todo o país, e também obterá novos mordomos e guardas. A guarda e as agências dos Gias eram incontáveis em todo o país. Eles muitas vezes deixam sua competição comendo poeira porque os Gias têm os recursos para treinar os melhores dos melhores, bem como obter os modelos de armas mais recentes para as sessões de treinamento. Eles até treinaram seus guardas para serem pessoas de tecnologia discreta, porque ao proteger propriedades tão vastas pertencentes aos ricos, a vigilância de segurança e outros fatores são fundamentais.
No final das contas, você simplesmente não se compara aos dias, levando mais de 99% das famílias ricas, especialmente as emergentes, a usar ou contratar permanentemente seus estagiários. Veja bem, essas empresas já são terrivelmente ricas e dignas de admiração mundial por parte dos baixos. Mas o que é ainda mais chocante é que muitos especulam que esta riqueza contribui apenas para 7 a 2% da sua riqueza. Nunca é demais sublinhar o quão poderosa é a sua influência militar. A família deles eram as famílias fundadoras posicionadas bem ao lado dos ouvidos dos muitos imperadores que lideravam a dinastia mais forte antes do período de fundação do país, quando entraram no ouvido das armas e da votação. Naquela época, os Jias já estavam mergulhados em todos os assuntos, tornando-se até acionistas em algo como operações militares. Por quê? Porque no início eles contribuíram com muitas de suas riquezas e terras para abrir quartéis. Não foi de graça, acento circunflexo W acento circunflexo. Naquela época, o país vivia na pobreza por causa das muitas guerras. Mas os Jias conseguiram, transformando o país no que era hoje graças aos seus muitos esforços naquela época. Foi por isso que, quer se tratasse de trabalho policial, fuzileiros navais, marinha, forças aéreas e operações de baraque, eles estavam em tudo. Em suma, muitos acionistas gastaram seu tempo acumulando dinheiro para comprar ações de empresas pertencentes às Big Seis, mantendo seu status de acionista dentro da empresa Tian. Agora, vendo o advogado lhe entrar na sala de conferências, eles não puderam deixar de se perguntar se suas suposições eram verdadeiras ou não. Quem é esse? Quem é o novo brinquedo do teatro? Mesmo o EKWO não estava preparado para o choque que estava prestes a receber. Você, sobrinho Tian, o que você está fazendo aqui? Fim do capítulo. Capítulo 485 Tio versus sobrinho, o que você está fazendo aqui? A voz de Wei KWO era tão alta que até fez seu cabelo flutuar acima da testa. Não é o menino Tian? Todos não puderam deixar de lançar-lhe vários olhares curiosos. Mesmo que não o tenham reconhecido a princípio, sua semelhança com o pai era muito estranha. Eles foram cortados do mesmo molde, quase idênticos, exceto que Dorian era uma versão mais jovem. Pode-se dizer que a única coisa que ele herdou foram os olhos de sua mãe. Todas as outras coisas eram cópias carbono de um homem com quem eles estavam muito familiarizados, seu pai. O que é isso? Ele está aqui para causar confusão e retirar à força suas ações das mãos de seu tio. Sim, essa era a única razão lógica pela qual ele deveria aparecer aqui. Quem não sabe como ele ficou deprimido depois do infeliz acidente que aconteceu com seus pais? Eles ouvem hoje em dia que ele não tinha condições de pagar nenhuma simples equipe de 12 pessoas, e fala menos em contratar empregadas domésticas e jardineiros. Todo mundo sabe que ele não tem nada, absolutamente nada. Então, para que mais ele pode estar aqui senão para tentar lutar como um selvagem por suas ações? Muitos recostados em seus assentos, acompanhando o espetáculo com prazer. Tio. Qualquer coisa que faça aquele bastardo do EKWO franzir a testa é uma coisa boa em suas mentes. Sim, eles disseram isso. Eles não gostavam de Wei KWO, esse camponês disfarçado de homem rico. Só de estar na presença dele, eles tinham vontade de engasgar com a própria saliva. Eles achavam que ele estava abaixo de seu status e classe, sem o mínimo de pedigree na maneira como se comportava. Pense nisso. As pessoas com quem convivem transmitem uma certa mensagem ao mundo exterior. Eles simplesmente não queriam que outros os combinassem com o EKWO. HMPH. Ele era o patinho feio em meio a lindos cisnes como eles. Foi por isso que eles tiveram pouca ou nenhuma paciência ao falar ou lidar com ele. O EKWO também sabia disso, mas ainda sorria e se comportava, dizendo que estava com inveja de sua ascensão ao sucesso. PFFT tio. Essa foi a piada mais engraçada que eles já ouviram.
A única coisa que valia a pena ter ciúme era o quão confiante ele se comportava todos os dias depois de se vestir como um semáforo, com todos os tipos de combinações de cores colidindo entre si. 5. A conferência para parecer um lixo e não dar 2 fs foi realmente incrível. Claro, o próprio Wei KWO não sabia que seu vestido era horrível. Assim como sua esposa, ele só se importava se suas roupas eram caras. Eles achavam que quanto mais camadas caras ele colocasse em seu corpo, mais bonito ele seria. Não era assim que deveria ser. Acento circunflexo _ acento circunflexo. Ponto. Afinando os lábios, o EKWO lançou um olhar feroz para o advogado, como se dissesse, por que você não me informou da vinda dele? O advogado Lee também teve vontade de chorar, sabendo que só foi informado dos planos de Dorian na noite passada. Você tem que saber que ele tentou ligar para o EKWO, mas o telefone do bastardo estava desligado. Depois disso, ele também enviou várias mensagens de texto para alertar o EKWO sobre o perigo que estava por vir. Mas vendo os olhos que o EKWO lhe deu, ele sabia que ainda não tinha visto suas mensagens. Entrando na sala, Howlin caminhou na direção de EKWO. Você, o que você quer fazer? Esta é uma reunião privada entre acionistas. Vocês todos não têm negócios aqui. Droga, esse bastardo sempre foi tão assustador. E por que ele parece vários anos mais jovem? Observando Howlin se aproximar, o corpo de EKWO foi muito obediente, dando 2 passos para trás como um cachorrinho assustado enfrentando seu pai. Howlin permaneceu quieto, forçando o EKWO a dar vários passos para o lado, antes de puxar o assento de EKWO e curvar-se humildemente na direção de Deperian. Grande mestre, todos, silêncio. Onde estava o thriller cheio de ação entre tio e sobrinho que eles se inscreveram para assistir? Falso. Esta cena deve ser falsa. E por que o pirralho sentado na cadeira era destinado ao acionista com as maiores ações? Esse assento era o assento principal, para quem tem mais voz na sala. Foi tudo diversão e brincadeira quando ele tentou lutar contra seu tio. Mas tudo isso parou quando sua bunda tocou o assento. Rapaz, é melhor você sair daí agora. Isso mesmo. Embora eu não seja fã do seu tio, pelo menos reconheço que ele ganhou e você, meu querido menino, perdeu. Portanto, tenha a decência de perder com dignidade e saia agora, antes de chamarmos a segurança para jogar você fora. As palavras ditas foram colocadas com muito mais elegância em comparação com os discursos astutos de EKWO. E embora o EKWO estivesse envergonhado, ele teve que admitir que eles conduziram as coisas melhor do que ele. Quer me afastar, garoto? Você é 100 anos jovem demais para ser meu par. Um brilho arrogante brilhou nos olhos de EKWO, esperando que o pirralho ficasse envergonhado. Mas antes que ele e os outros pudessem reagir, Howlin virou-se para o advogado Lee sem dizer nada, mas seus olhos transmitiram o que ele queria dizer. Certo. O advogado Lee deu um salto à frente, abrindo sua pasta e tirando vários documentos. Senhoras e senhores, a partir de hoje, o senhor Dorian T. Tian é o maior acionista da empresa, com 47% das ações em suas mãos e, como tal, está autorizado a ter um bom desempenho na reunião de hoje. 1, 2, 3. O que? Todos olharam para Dorian em estado de choque. Com que dinheiro? Onde ele conseguiu dinheiro para comprar ações de outros acionistas? Isso era muito pouco científico, certo? Os olhos de EKWO estavam cheios de fúria, preocupação e descrença, correndo para pegar um dos muitos documentos compartilhados ao redor da mesa. Segurando-o, quase teve um derrame, sentindo uma dor imensa no coração. Como pode ser isso? Como pode o menino que ele tentou matar e desmoronar uma e outra vez, elevar-se acima de sua cabeça dentro desta mesma empresa? Você tem que saber que ele tinha mais ações do que seu número atual. Mas não faz muito tempo, uma pessoa misteriosa quis comprar ações dele. Você não entende.
Naquela época, ele não queria vender, mas estava realmente com pouco dinheiro, especialmente com os atuais hábitos de consumo dos membros de sua família, e principalmente dele, que se esforçava para contratar assassinos em cima de assassinos para cuidar de Doriano. Sim, ele poderia desviar da empresa, mas era mais difícil de fazer no caso dele, já que muitos não gostavam dele e sempre tentavam bloquear seu caminho para o sucesso, permitindo-lhe lidar com projetos importantes que eram perfeitos para desvios clandestinos. Então, como ele poderia saber que os 9% das ações que vendeu foram comprados por Dorian? Azul, verde, vermelho, amarelo. O rosto de Wei Kwo se transformou em cores peculiares de fúria, apontando os dedos trêmulos para Dorian. O rosto de Wei Kwo assumiu uma cor peculiar de fúria, apontando os dedos trêmulos para Dorian. Você me enganou. Fim do capítulo. Capítulo 486. O cruel Dorian. Barulhento. Dorian murmurou, muito irritado com as divagações dos marmanjos. E com certeza, Howlin deu um passo à frente, olhando para todos de forma intimidadora. Cale a boca, ou vou calar sua boca pelo bem do grão-mestre. Silêncio. Bem, ninguém se atreveu a falar com ninguém. Não pergunte por quê, mas eles sentiram uma forte pressão sufocando-os ao serem encarados por esse bruto. Seus instintos lhes diziam que, mesmo que tossissem, o punho do bruto certamente roçaria seus rostos sem piedade. O que? Eu te desafio a falar. Os olhos de Howlin eram tão ameaçadores que pensaram que ele era uma fera no meio da noite. Dorian nem sequer falou, permitindo que Howlin falasse a maior parte do tempo. Agora que chamamos sua atenção, veja como as coisas vão acontecer. Howlin sacudiu as mãos e o advogado lhe distribuiu apressadamente os documentos que lhe foram entregues segundos antes de entrarem na sala de reuniões. Ele não sabia o que era, mas como também tinha um arquivo com seu nome, teve uma terrível premonição no coração. É assim que vai acontecer. Todos vocês transferiram suas ações para o nome do meu grão-mestre com caridade e sem força. Afinal, ninguém tem uma arma na sua garganta. Portanto, deve ser de sua livre e espontânea vontade, pela bondade em seus corações. Olhando para os documentos em suas mãos, o corpo de todos tremia como uma folha caindo em um dia de vento. Inferno! Eles estavam tremendo tanto que alguém poderia pensar que foram postados por forças demoníacas. Em pouco menos de um segundo, camadas de suor cobriram suas testas, e muitos tiraram os lenços para enxugá-los. Monstro! A maneira como olhavam para Dorian mudou. Este pirralho Tian era muito astuto com seus métodos. Droga! Com certeza, um leão deve ter um leão como filho. O mundo inteiro pensa que ele está sofrendo. Toda a rica sociedade de classe alta pensa que ele está na sarjeta, implorando por troco de frango e algumas moedas aqui e ali. Eles acham que ele está sem esperança e sem saída. Eles acham que ele se tornará um ninguém, com as areias do tempo facilitando seu nome com o passar dos anos. Mas quem saberia que durante todo esse tempo ele estava tramando no escuro, reunindo informações sobre eles e ao mesmo tempo reunindo dinheiro suficiente para comprar ações dos outros. Deitado, cujo filho pode ser tão astuto? Inferno! Quem sabe se ele comprou as ações dos outros? Talvez ele também tenha usado esse mesmo método para coagi-los a doar suas ações. Na verdade, Dorian usou esse mesmo método para algumas pessoas. No entanto, nem todos os ovos da cesta estavam podres. Alguns deles, embora muito poucos, eram pessoas honestas e apoiadores leais de seu pai. No momento em que os procurou, ele se ofereceu para comprar suas ações e eles concordaram, embora muitos lhe tenham dito para não desperdiçar mais seu dinheiro investindo na empresa de seus pais. Eles lhe contaram o quão ruim era seu estado atual, sem que ninguém visse, de qualquer maneira, as coisas poderiam mudar. Provavelmente foi por causa disso que eles finalmente concordaram em vender suas ações para qualquer pessoa. A situação de Tian era muito ruim. Sem dúvida cairá, então por que se preocupar em injetar combustível, dinheiro, nele? Olhando para o documento bem detalhado que endividava todos os seus crimes, subornos e peculatos dentro da empresa,
Todos não puderam deixar de envelhecer 20 anos em um instante. Folheando as páginas, eles também notaram uma pilha de crimes que cometeram fora da empresa. Coisas horríveis que fizeram a outras pessoas, não relacionadas aos assuntos da empresa. Muitos fecharam rapidamente os arquivos, não querendo que a próxima pessoa sentada ao lado deles desse uma olhada. Muitos assinaram amargamente, relembrando as palavras de Hualin. O que ele disse, que ninguém os estava forçando ou colocando uma arma em suas cabeças para que entregassem suas ações ao grão-mestre. Mas este arquivo por si só era mais do que meras balas. Não só os matará, mas também garantirá que os seus bens privados sejam confiscados e que as suas famílias sejam transferidas para uma aldeia para viverem o resto das suas vidas destruídas até morrerem. Este arquivo por si só pode afetar gerações de suas famílias se for divulgado. Primeiro, eles irão definitivamente para a prisão e o estigma de uma criança ter pais tenores conhecidos como criminosos era muito triste. Mas se todos no mundo achassem que isso era lamentável, quem acabaria sendo preso? Se alguém assassinar outro e não for preso porque tem filhos que o admiram, o mundo se transformaria em um maldito zoológico para onde quer que alguém olhasse. Se você não quer se tornar um pai assim e correr o risco de ser preso, não cometa o crime. Infelizmente, algumas pessoas inocentes pagam pelos crimes dos culpados. No entanto, no caso de hoje, todos aqui tinham esqueletos em seus armários que a mídia e a polícia adorariam ver. As mortes karmáticas são aceitáveis para ele não denunciar a polícia, permitindo que a justiça se revele naturalmente, mesmo que demore 20 anos. As mortes karmáticas são semelhantes a mortes como a morte de um assassino por outro. Todos eles já tiraram muitas vidas inocentes antes. O karma finalmente foi alcançado e Dorian pode escolher se revela ou não. Mas a morte envolvendo uma pessoa inocente, ele tinha a obrigação de pelo menos contar à família se alguma vez os encontrasse. Então sim, embora ele possa não dizer nada sobre os esqueletos em seus armários agora, isso não significa que ele não falará sobre o assassinato de pessoas inocentes quando chegar a hora certa. O advogado era o mais limpo da sala, embora tivesse muito medo do que aconteceria com sua carreira caso fosse descoberto que ele adulterou o testamento de um cliente. Ele não sabia quem eles acertaram na prova, mas estava bem ali, bem na cara dele. Checkmate. Tio tic-toc, tic-tac. O relógio cantava ritmicamente, e depois do que pareceu uma eternidade, eles olharam para Dorian com cílios tremulantes. Esse garoto é muito cruel. Quando Dorian se levantou lentamente, Howlin os encarou com uma expressão mais severa. Uma semana. Você tem apenas uma semana para decidir. Com isso, eles estavam em casa, deixando um monte de homens e mulheres caídos em seus assentos. A partir de hoje eles vão dizer aos seus filhos para nunca mexerem com esse Tian Boy. Fim do capítulo. Capítulo 487 Filho de um Leão. Os muitos acionistas levaram 30 minutos de silêncio coletivo para se recomporem. Sim, eles usaram 30 minutos inteiros sem dizer nada, apenas olhando para o espaço como marionetes. Foi só quando a secretária se aproximou para reabastecer suas xícaras de chá e bebidas que eles voltaram a si. Ao entrar na sala de conferências, a secretária sexy que foi promovida há pouco tempo ficou muito confusa com o que viu. Esta foi a primeira vez que ela participou de uma assembleia de acionistas. Disseram-lhe como agir e o que fazer, dizendo que estariam muito ocupados. Mas intervindo, quem ela achava que eram todos preguiçosos, usando esse tempo para descansar em vez de assuntos importantes da empresa. Revirando os olhos secretamente, ela adicionou mais de 7 xícaras de açúcar em uma única xícara de chá, imaginando quando uma delas lhe diria para parar. Mas você sabe o que? Eles não pareciam alcançá-la, como se ela fosse invisível. Espere, por que esse cara dormindo de olhos abertos enquanto se recosta na cadeira olhando para o teto? Droga, com certeza, quanto mais rico você for, mais credíveis serão suas desculpas. Depois disso, ninguém conseguirá convencê-la de que as pessoas que estão no topo trabalham duro.
Ela ouviu alguns deles fazerem horas extras, quase não saindo do escritório. Ela esperava ver homens e mulheres trabalhadores falando com graça e confiança sobre negócios e ficou desapontada com a imagem imaginária que conjurou antes de entrar na sala. Chegando à porta para sair, ela saiu e bateu com força, querendo que eles acordassem e fizessem seu maldito trabalho. Bem, foi o estrondo dela que realmente os agitou 30 minutos depois que Dorian saiu. O EKWO foi o mais atingido pelo que aconteceu. Então, depois de todos os seus esquemas e conspirações, Dorian ainda tinha provas de tudo o que fez contra ele e seus pais. Acabou, acabou. O EKWO murmurou, finalmente sentando-se depois de ficar em pé por 30 minutos. Sim, mesmo ele não sabia que poderia ficar de pé por tanto tempo. Seu cérebro nem sequer registrou que ele ainda estava de pé. Foi só depois do grande estrondo que ele sentiu dores nos joelhos, pernas, costas e cintura. O que é RERM? Um deles tossiu, escondendo o medo pelo que viu na pasta com seu nome. O que devemos fazer agora? O EKWO, aquele seu sobrinho não é nada fácil. Ele é muito diferente do que você disse. Muitos dirigiram sua fúria contra o EKWO, desejando poder estrangulá-lo até a morte. Bem, embora ele não fosse um Tian, ele ainda era o tio do menino e, portanto, eles sentiram que encontraram uma saída para liberar sua fúria. Se os olhos pudessem matar, ele já estaria morto. Não pense que sentar-se em um dos muitos tronos de grandes acionistas foi fácil. Isso significava que eles tinham que estar sempre atentos e ficar de olho em possíveis ameaças. Entenda que quando o incidente aconteceu, muitos deles viraram as costas para Dorian. Ele implorou por ajuda. Ele veio até eles de todas as maneiras humildes, apenas esperando que um deles demonstrasse bondade. Mas o que eles fizeram? Eles zombaram dele, expulsaram-no e até fizeram com que seus guarda-costas o espancassem cruelmente. Então, quem poderia imaginar que o garoto estava fingindo todo esse tempo só para poder esperar no escuro pela vitória de hoje? Para muitos deles, o Dorian de hoje e o Dorian de então não eram diferentes. Não, isso era a verdade. Eles agiram de maneira muito semelhante entre si. E mesmo quando o Esforian estava implorando, seu rosto ainda estava frio e ele não dizia mais do que 4 palavras o tempo todo. Ele implorou mostrando-o, ajoelhando-se e baixando a cabeça humildemente. Ele nunca disse mais do que deveria. Alguém poderia pensar que ele era mudo ou burro pela forma como agia com frequência. Será que o mataria dizer mais algumas palavras? Assim como antes, Dorian ainda não falava com frequência, permitindo que Hualin falasse quase tudo. A única palavra que ouviram dele foi, Não foi nenhuma palavra, mas um zumbido. Bem, muitos não podiam culpá-lo, sentindo que ele provavelmente herdou isso de seu pai. Esse cara também falou muito poucas palavras. Era incrível que qualquer mulher se apaixonasse por um homem tão seco que sabia pouco ou nada sobre palavras de amor. No entanto, quando se tratava de ação, ele mostrava isso todos os dias. Quem não sabe que ele é um maníaco que ama a esposa? Qualquer coisa que sua mãe quisesse, se ele conseguisse, ele conseguiria. Houve um tempo em que ela disse de passagem e brincando que queria a lua. Você sabia que esse cara ganhou uma pedra lunar ridiculamente cara como um de seus muitos presentes de aniversário? Disse que nem qualquer um pode obtê-lo. No entanto, esse cara fez isso por ela e ela até esqueceu quando disse isso. Sim, o casal Tian era muito amoroso e o casal dos sonhos que muitas mulheres admiravam. Mas e daí? Eles não estão em coma agora? Man zombou interiormente enquanto pensava neles. Você não tem ideia do quanto eles comemoraram em seus escritórios domésticos particulares, rindo alegremente porque o bastardo estava fora do caminho deles. Por tantos anos, eles o bajularam, escondendo suas verdadeiras intenções. Não pense que só porque eles são legais não significa que eles não retribuem. Lilé Dorian, seu pai sabe exatamente como manter todos em seus lugares. Sob sua liderança, ninguém se atreveu a avançar 1 centímetro na direção oposta.
Ele sabia o que você queria fazer antes mesmo de você fazer. Ele construiu este lugar do zero e tornou-se uma casa poderosa comparável a potências que permaneceram por gerações como o clã Su. Ele fez tudo sozinho e em tão pouco tempo que chocou profundamente o mundo dos negócios. O rosto de todos ficou sombrio pensando na merda de problemas que eles enfrentariam quando o conteúdo desses arquivos fosse divulgado. Eles pensaram que sem o leão seu filho seria facilmente expulso. Mas agora eles sabem que estavam errados. Um leão deve dar à luz um leão. Fim do capítulo. Capítulo 488. Mesmo assim, seu porco inútil e covarde. Uma das mulheres atacou, olhando friamente para o EKWO. Eu presumia que você era homem o suficiente para terminar e limpar a bagunça que começou. No entanto, aqui está você, derrotado e caído nas sarjetas de onde inicialmente enlouqueceu. Bam! O IUKWO bateu os punhos na mesa com tanta força que o sangue começou a escorrer e manchar suas mangas. Diga de novo, eu te desafio. Ele também encontrou agora uma saída para liberar sua raiva. Mulher, não pense que porque eu tenho tentado ser legal com todas vocês, você pode falar comigo do jeito que quiser. Mais uma vez e eu juro que você verá a verdadeira megera em mim. Posso ser grande, mas se eu colocar minhas mãos em seu rosto, confie em mim, toda aquela maquiagem em você desaparecerá. Uau! Ninguém nunca viu o EKWO tão furioso. Com as mãos sobre a mesa, ele parecia um urso pardo prestes a atacar a mulher peituda que estava falando merda. Senhora, aprenda a ler uma sala. Ponto. Todo mundo estava com raiva. Qualquer pequena coisa pode causar uma grande briga e surto. Ao contrário dos outros homens, o EK não perderá tempo dando uma surra em qualquer mulher em seu estado absolutamente furioso. Cadela! O EKWO xingou alto antes de olhar para os outros e rir loucamente também. Agora, ele entendeu tudo. Agora, ele conseguiu a imagem real aqui. Bahahahahaha tio. Ele girou em sua cadeira de rodinhas, sentindo-se estúpido por não ter visto isso antes. Agora entendi. Todos vocês queriam lidar com o pirralho há muito tempo, mas concordaram em usar secretamente minhas mãos para fazer isso. Você sabia que eu estava indo atrás dele. Era a maneira perfeita de matar dois coelhos com uma cajadada só. Você me apresentou a Darknet quando pedi ajuda há um tempo, embora eu tenha dado um motivo falso para solicitar tal ajuda, todos vocês fingiram que não sabiam, mas vocês sabem. Hahaha tio. O EKWO bateu palmas estupidamente, rindo de si mesmo por não ter percebido antes. Foi um crime perfeito. Você conseguiria eliminar o garoto usando minhas mãos antes, talvez mais tarde, de me eliminar também, encontrar todas as evidências de seu assassinato, rastreá-las até mim e me mandar para fora da delegacia com sorrisos alegres. Isso só mostra que todos vocês ofenderam o menino de uma forma ou de outra e ficaram com medo dele um dia se levantar. Mas você nunca imaginou que o garoto fosse mais astuto do que todos vocês. Sim, nós fizemos, e daí, o que? Um deles retrucou. HMPH, você está com raiva porque conspiramos contra você? Dê uma boa olhada no espelho e veja se você vale o lugar que está tentando tanto segurar. Bahahahahahahaha tio. O Eiko riu loucamente, não mais tão zangado quanto antes. Agora todo mundo parece palhaço pulando nos olhos dele. Bem, ele descobriu. Zangado? Eu? Não. Pelo contrário, estou feliz que tenha acontecido. Ou então como posso encontrar tudo sozinho? Um deles semicerrou os olhos pensativamente. Você? O que você quer dizer? Tio. Para simplificar, durante todo esse tempo, tenho usado meu dinheiro para um projeto de grupo intitulado Eliminação de Tian, quando deveria ter sido um projeto de contribuição, correto? Não. Por que vocês estão todos em silêncio agora? H. Dói quando está saindo dos seus bolsos, certo? Ponto. O EKWO zombou. Malditos bastardos. Você sabe quantas noites sem dormir ele passou reunindo milhões e milhões para esta tarefa secreta? Olá,
Ele não contratou assassinos comuns que fariam coisas por 20 mil ou mesmo 50 mil. Comeu brincando? Ele contratou uma equipe. Eles vieram com equipamentos e todo tipo de aparelhos de alta tecnologia, muito caros e difíceis de encontrar no país. Eles tinham armamento de nível militar que não deveria estar nas mãos de mais ninguém, exceto militares. Diabos! Mesmo o pessoal militar comum não pode usar o que o USA. No entanto, eles têm tudo. Novamente, quanto mais estressante era matar Dorian, mais caro o projeto começava, até que, a certa altura, o EKWO sentiu que não contratou assassinos, mas bandidos que vieram chantageá-lo. Ou então porque matar um garoto, um único garoto, seria tão difícil. Mesmo que Dorian escondesse sua força durante todo esse tempo, essas eram pessoas que poderiam invadir a residência do primeiro-ministro e matá-lo. Então, que tal invadir a mansão de um menino e terminar o trabalho sangrento? Aqueles assassinos ainda tiveram a coragem de arrombar o seu várias vezes, amarrado em uma corda e espancá-lo misericordiosamente como se ele fosse um piniata. Não diga mais, o EKWO sabia que foi enganado. Todo esse dinheiro jogado no ralo para golpistas se passando por verdadeiros assassinos. Não havia como aqueles assassinos convencê-lo de que não eram fraudes. Deve ser assim. Milhões pelo ralo e esses filhos da puta ao seu redor poderiam ter contribuído e resolvido o problema há muito tempo. Ponto. Ei, o EKWO zombou, tamborilando as mãos de brincadeira. Bem, a meu ver, todos nós podemos nos unir para resolver os problemas, em vez de me culpar, já que todos vocês foram covardes em primeiro lugar, você faz isso sozinho. Não é um ditado popular para seus bastardos ricos. E agora, você não pratica o que prega. Hein? Você. Suficiente. O mais velho deles rugiu segundos antes de uma luta caótica começar. Todos vocês sentam, e pingam nas cadeiras, pelo amor de Pete. Não somos animais de merda no zoológico, somos. A competição de luta livre da WWE foi interrompida assim, segundos antes de uma das mulheres prestes a jogar a cadeira no rosto de EKWO. O EKWO quase riu, achando incrível que essas pessoas que seguiam a elegância e o pedigree tivessem agora se transformado em ratos de rua, agarrando as colheres em suas xícaras de chá, tirando os sapatos e segurando cadeiras, prontos para jogá-las em sua direção sem piedade. No final, não eram todos iguais? Fim do capítulo. Capítulo 489 Planos preparados. Com a cadeira deslizando um pouco para trás, o idoso agarrou sua bengala estilosa, colocando as duas mãos em sua cabeça elegantemente. Embora me doa dizer, ele está certo, se quiséssemos que isso fosse feito, deveríamos ter manchado um pouco as mãos para garantir que o trabalho fosse feito com eficiência. Manu assentiu com uma expressão de dor, percebendo quantas oportunidades eles tiveram no setor passado para terminar o trabalho do inútil EKWO, que poderia até aqui corrigir assassinos na Dark Web. Quem sabe, que tipo de pessoas ele conseguiu? Talvez ele tenha contratado o nível de classe inferior para fazer o trabalho, resultando em um fracasso iminente. Eles lhe disseram para contratar uma equipe, mas pelo que parece, aquele bastardo provavelmente contratou um assassino solitário de nível inferior que foi cuidado pelas forças de Dorian, guardando sua casa. Honestamente, só de pensar no quanto o EKWO foi um fracasso é o suficiente para fazer seu sangue ferver e coagular continuamente. Vendo seus rostos distorcidos, o velho com uma longa barba grisalha bateu ruidosamente com seu cajado no chão. Isso é o suficiente para você sonhar acordado. Entenda que mesmo que agissemos no passado, nós também poderíamos ter falhado. O quê? Impossível. Manu respondeu rapidamente, sem acreditar por um momento. De jeito nenhum. Deve ser esse bastardo que não sabe seguir instruções simples. Exatamente. Como podemos dar a ele as cábulas para um exame e ele ainda vai para a sala de exames, faz o exame e é reprovado lamentavelmente? Isto é, que tipo de idiota especial você é? Isso é o que eu estava pensando também.
Pelo menos se houvesse relatos ou feedback de que o menino perdeu um braço ou um globo ocular, diríamos que tudo bem, ele tentou. Mas você mesmo viu o bastardo hoje. Olhe para sua pele brilhante. Olhe para seu corpo radiante que não tem nenhuma única marca. Então, que assassinos ele poderia ter enfrentado? Teremos até sorte se for relatado que o pirralho tem um único arranhão nos dedos dos pés, mesmo que seja de uma pedra atirada pelo suposto assassino. Mas não, tio. Nós não F-Rei tem alguma coisa, nós. *0*, o EKWO não disse nada, não se importando com suas travessuras. Claro, ele nunca diria que foi enganado por fraudadores que fingiam ser assassinos, ou então eles não o comeriam ainda mais vivo. Vendo a exibição exagerada do grupo, agitando as mãos como macacos furiosos, o mais velho da equipe ficou pasmo, imaginando para onde foi todo o seu autoaprendizado e pedigree. E por que eles estavam agindo como crianças mimadas de 5 anos? Bem, ele admitiu que secretamente também pensava que o EKWO era inútil. Quero dizer, onde está a prova no corpo de porcelana daquele garoto de que ele foi atacado em algum momento no passado? O velho sabia que o EKWO era inútil, mas pelo bem da paz, ele decidiu dar uma cara ao EKWO. Tudo bem, já chega. Tudo isso são águas passadas. É tudo leite derramado, água escorrendo pelo ralo. Ficar obcecado com isso não vai melhorar a nossa situação. Agora, devemos nos concentrar no verdadeiro assunto disponível, Dorian T. Tian. Apenas dizer seu nome fez com que muitos sentissem a fúria que conseguiram explodir novamente em seus peitos. Dorian T. Tian. Muitos cuspiram seu raio pela boca, cerrando os dentes com tanta força que era possível ouvir ruídos rangentes ecoando pela sala. Para agarrar o touro pelos chifres, primeiro avaliamos nossa força e pegamos o touro desprevenido. Inicialmente, nosso inimigo estava no escuro, enquanto nós estávamos na luz. Ele conhecia nossos pontos fortes e tinha a vantagem do tempo a seu favor, usando muitos meses para se esconder enquanto reunia tudo o que podia para um último confronto conosco. E agora que ele está na luz, significa que estamos todos em pé de igualdade. Muitos assentiram, entendendo as sábias palavras do velho. Sim, muitos dizem com olhos brilhantes. Neste momento o bastardo saiu de seu esconderijo, o que significa que todas as suas cartas podem ser facilmente revertidas com um pouco mais de escavador ao seu lado e... Antes, eles nem cavaram fundo porque eram preconceituosos, pensando que o caso dele estava concluído e não havia como subir. Pais em coma, dívidas na cabeça, quase todos os guardas, empregadas e ajudantes o traindo, amigos apunhalando-o pelas costas, tudo mostrava que ele nunca mais se levantaria. Eles fizeram algumas pesquisas naquela época, mas foram apenas superficiais. Assim, eles abandonaram. Mas agora, eles não acreditam que com os poderes que tinham, seria difícil fazer uma investigação completa do assunto. Agora, eles podem encontrar todas as suas cartas escondidas sabendo que ele não era tão simples quanto parecia superficialmente. Pessoal, não se apressem em concluir a vitória ainda. O velho advertiu. Entenda que agora que ele está na luz, ele espera que façamos um movimento. Ele se revelou porque tem muita certeza de sua força. Então como vamos vencê-lo se ele espera que ataquemos? Um dos homens compartilhou, e até o EKWO ficou em silêncio querendo saber também. Levantando um dedo, o velho sorriu. É muito simples. Mas primeiro, todos desliguem seus telefones e verifiquem a sala e a si mesmos. VKWO não entendeu, mas o resto se levantou rapidamente, certificando-se de que não havia nenhum dispositivo espião escondido neles. Quem sabia do que aquele bastardo era capaz? Como pessoas em suas posições, alguns deles tinham dispositivos de detecção especiais disfarçados de canetas. 1, 2, 3. Tudo claro. As leituras foram claras, mostrando que nenhum dispositivo oculto foi mantido em cantos escondidos da sala. Eles também se controlaram, relatando suspiros coletivos de alívio. Até agora tudo bem,
Rápido, diga-nos, ancião Lingan, o que você tem em mente? Como eu disse, é muito simples. O garoto nunca esperaria que trabalhássemos uns com os outros, especialmente o EKWO. Ele esperaria que atacássemos em pequenos grupos e algumas pessoas individualmente, mas ele nunca poderá estar preparado para uma luta conjunta, ataque em todas as direções de nós todos ao mesmo tempo. Respirando fundo, o mais velho se aproximou. Uma semana é tudo o que temos para fazer isso, então ouça, aqui está o plano. Fim do capítulo. Capítulo 490 Em quem confiar. Assim, o EKWO encontrou novos aliados para derrotar Dorian. A única coisa é que desta vez ele jurou que não usaria um único centavo do seu dinheiro, depois de pensar em tudo o que perdeu. Não se esqueça que, ao contrário dos outros, ele teve dificuldade em desviar recursos do dinheiro. Então, sim, ele estava com muito pouco dinheiro em comparação com eles. Ele não gastará mais dinheiro no assunto de Dorian. Nem pense nisso. Desta vez, ele queria que eles não apenas gastassem dinheiro, mas também sujassem as mãos com sangue. Ei, não pense que ele os perdoou pela forma como planejaram cuidar de Dorian e dele mesmo, 2 coelhos com uma cajadada só. Se ele conseguiu matar Dorian antes, eles não perderão tempo em mandá-lo para a prisão com todas as evidências coletadas, enquanto provavelmente estarão diante dos repórteres expressando o quão chocados e descrentes estavam sobre a coisa toda. Interiormente, o EKWO estava feliz por não ter conseguido matar Dorian, ou então não seria o mesmo que se matar. Tio. Pelo menos agora, todos podem morrer juntos, sabendo que todos tinham o sangue de Dorian em suas mãos, com todos sabendo o papel que desempenharam em sua morte. É exatamente assim, o EKWO não confiava totalmente neles, pensando secretamente em uma saída para si mesmo, sabendo que assim que sua parte estivesse cumprida, ele limparia seus rastros. Ponto. Mais uma vez, ele sentiu que deveria encontrar uma maneira de se proteger de todos. É por isso que ele começou a gravá-los quando eles surgiram mais cedo, para verificar se havia dispositivos espiões plantados pela sala. Desta vez, se ele cair, todos cairão juntos sem piedade. Ele também entendeu que a batalha que eles enfrentavam era apenas temporal e os forçava a trabalharem juntos. No entanto, isso não significava que eles eram amigos. Pelo contrário, depois que o assunto de Dorian terminar, eles virão atrás dele. E então, ele nem saberia o que o atingiu. Eles eram extremamente engenhosos e muito calculistas, então ele poderia cair em suas mãos não muito depois da morte de Dorian. Foi por isso que ele preferiu não gastar seu dinheiro no assunto de Dorian, mas usou seu dinheiro para sua própria segurança, bem como para obter o computador de Dorian, ou unidade contendo todas as evidências incriminatórias que eles tinham arquivadas aqui. Isso mesmo, eles poderiam estar livres de Dorian depois de matá-lo, mas quem disse que ele não poderia usar esse conhecimento incriminador para derrubá-los? Pela expressão em seus rostos anteriormente, ele sabia que tudo o que Dorian havia reunido sobre eles era suficiente para fazê-los morrer de múltiplos ataques cardíacos. Foi isso, ele iria vencê-los em seu próprio jogo. Mas ele sabia que precisava se apressar porque eles também poderiam estar pensando em obter a informação para si próprios e usá-la contra ele, o que seria a morte perfeita no caso dele. Eles nem teriam medo de que ele os denunciasse por matar Dorian, porque quem realmente acreditaria que ele, que estava decidido a matar Dorian, não fez isso? Entenda que as evidências incriminatórias que Dorian lhe deu em arquivo provam tudo o que ele fez, desde contratar fraudadores online até tornar a vida do casal Tian querida naquela época. Todos os seus esquemas contra eles ao longo dos anos também foram registrados. Claro, ele não teve sucesso naquela época, mas isso foi o suficiente para provar que ele estava decidido a varrer os Tians da face do mundo. Se esses supostos parceiros dele conseguirem o computador ou pendrive secreto de Dorian, ele escondeu tudo antes dele, então o jogo terminará para ele. Não era só ele pensando assim, mas todos na sala também.
Claro que eles odiavam o EKWO por unanimidade até os ossos. Mas antes de o EKWO se inserir na equação, ainda havia rivalidades e esquemas clandestinos entre si voando por aí. Na sala, havia alguns agrupados como amigos e alguns agrupados como inimigos. Então, por que não abrir um assunto incriminador não apenas para o EKWO, mas também para aqueles que ele queria fora do jogo? Muito rapidamente, a atmosfera ficou calma, enquanto todos apertavam os olhos com olhares diplomáticos, sabendo o que estavam pensando, mas não dizendo nada. Não importa o que aconteça, preciso pegá-lo primeiro. Acento circunflexo asterisco. Quanto ao advogado Lee, muitos nem se preocuparam com ele, tratando-o como ar do começo ao fim. Esse tipo de bastardo não representava nenhuma ameaça para eles. Ele era muito covarde para ousar enfrentá-los. Era ótimo que ele também tivesse documentos incriminatórios nas mãos de Dorian. Dessa forma, uma vez que eles pegassem o arquivo, controlá-lo como uma marionete seria muito fácil. Empurrando os óculos até a borda do nariz, o advogado Lee começou a refletir sobre como chegou aqui. Do começo ao fim, não é como se ele realmente quisesse trair os Tians. O EKWO abordou-o com intenções assassinas, garantindo que, caso contrário, a polícia encontraria seu corpo em um saco jogado sob o East River. Você acha que ele queria morrer tão jovem? Ele sentiu que todas as outras preocupações deveriam ser resolvidas no futuro, enquanto ele encontrava uma maneira de sobreviver naquele momento, antes que seu corpo fosse jogado no dia seguinte. E por um tempo tudo correu bem. O EKWO pagou-lhe generosamente e ele imediatamente jogou sua culpa pela janela. Por alguns meses, ele se sentiu no topo do mundo gastando muito dinheiro. Mas não muito tempo atrás, quando Dorian ressurgiu em sua vida, o advogado lhe sabia que as coisas ficariam turbulentas novamente. Segurando a pasta na mão, o advogado lhe teve o impulso de jogá-la no fogo para que ninguém pudesse pegá-la novamente. Ele realmente não queria se juntar ao plano assustador de matar Dorian, mas a maneira como eles olhavam para ele mostrava que se ele saísse desta sala agora, seu corpo sem cabeça acabaria em uma vala em algum lugar. Assim, o EKWO e seus novos parceiros no crime tramaram seus grandes esquemas contra Dorian. Enquanto isso, Dorian entrou em seu veículo estacionado longe da sede com uma expressão estoica. Fim do capítulo. Nada desenvolve inteligência como viajar, Emile Zola.